bem-vindo aí, estamos de volta. E ó, você que tá ligadinho com a gente aí, obrigado pela sua audiência. Estou aqui com o Dr. Augusto. Valeu, obrigado novamente. Trouxe o orelhão. É simplificar. Então, assim, porque depois da sua participação, doutor Augusto, muitas pessoas ficaram perguntando, né, sobre a questão da limpeza, como deve proceder, o que pode usar, o que não pode usar. Então, o senhor trouxe novamente aqui e ele já estava explicando pra gente como que é essa questão da limpeza do ouvido. O ouvido ele tem um mecanismo automático de limpeza. Então, normalmente, eu não preciso limpar, né? Ele tem cílios em todo o conduto. E esses cílios batem ordenadamente. Aonde, aqui, vamos mostrar aqui então para o pessoal de casa, aonde esses cílios estão? Aqui, ó, nessa região aqui. Vocês percebam que essa parte mais externa aqui é um pouquinho mais larga do que aqui. Essa parte aqui tem cílios. Se você pingar, por exemplo, uma gota de tinta aqui no tímpano, esses cílios vão batendo e vão jogar essa tinta fora. Certo. Daqui 30 dias a tinta vai estar aqui. Você vai limpar com um dedo mínimo. Tá? Agora uma dúvida então sobre isso, assim. A gente vai ficando mais velho, vai ficando os pelos saindo aqui pelo ouvido. E aí, tipo, eu particularmente, posso tirar? Pode. E você pode tirar, não tem problema não? Não tem problema nenhum. Tá. Porque às vezes você vê aquele tipo, aquele tufo, não são esses cílios, não? Não, esses cílios são microscópicos. Tá. Então, esses pelos aí não tem problema nenhum, você pode fazer higiene sem problema. Então tá. Aí, por exemplo, né, a gente tá vendo aí. Aí o pessoal, essa região onde o dedo alcança, é onde o pessoal vai colocando as coisas, né? Esse é o melhor limpador de ouvido que existe. É o dedo mínimo. Aonde ele alcança aqui é o suficiente para você fazer a limpeza. Aí criaram... agora vamos ver, olha os aparelhos muito modernos. O arsenal. O arsenal de tecnologia. Olha isso aqui, vou virar mais assim. Olha aqui, que coisa mais moderna. Não, Isso aqui formou meus filhos, né? Né? Isso aqui dá muito problema, né? Então, o cotonete, ele foi criado para você limpar o pavilhão auricular. Em volta, assim, e tal. Porque aqui, às vezes, vai acumulando alguma sujeira e tudo, e você pode limpar o pavilhão com o cotonete. Achou-se conveniente introduzir isso aqui. Errado. É problemático. E é muito comum a pessoa estar lá no banheiro fazendo uma limpeza de ouvido, e ele coloca o cotonete aqui. Tá dando o pessoal ver aí? Isso. Aqui. Aí, sim, isso. aí. Ficou bom? Aí ele coloca o cotonete aqui, por exemplo, e larga o cotonete aqui e deixa. E fica ali fazendo alguma outra coisa. E esquece que o cotonete está no ouvido. E às vezes vai atender o celular e introduz. Acontece muito isso, doutor? Felizmente, o conduto auditivo, né? O arquiteto que projetou isso aqui é muito bom. O conduto não é reto, ele tem uma ligeira curvatura. Então, quando introduz algum objeto, normalmente ele bate e fere o conduto. Não a perfurando. Não o tímpano. Mas quando você introduz com muita força, como no caso de um acidente, é surdez? Perfura o tímpano. O tímpano ele é importante na transmissão do som. Então, não dá uma surdez total, não. Felizmente, a maioria das perfurações elas são reversíveis. Você consegue reconstruir ele? Isso. Primeiro lugar é a gente não fazer nada. É o médico ter a sabedoria de não passar remédio, de não pingar nada e deixar aquilo reconstruir. É como se fosse, tipo assim, machucou uma pele aqui, fez um buraquinho, ela mesma vai... O tímpano é essa membrana aqui, né? O Olha Ivan lá. dá um close para nós aqui. O Ivan, colega de O Ivan é o colega de escola, né? Aqui o tímpano, e quando ele perfura, dependendo aqui do quadrante em que perfura, essa membrana é mais fácil de reconstruir. Então ela se regenera. Quando a perfuração é pequena e não regenerou, a gente cauteriza no consultório mesmo, sem anestesia, depois de uns 30 dias. E nos casos que essa perfuração persiste, dá uma perda auditiva em torno aí de 30%, mas atrapalha muito. E a gente faz uma reconstrução, que hoje também existem técnicas bem modernas de reconstrução, que não precisa ter corte nem nada. Então sempre tem como recuperar essa membrana. Mas normalmente a gente consegue recuperar. Mas o correto é não deixar isso acontecer, né? O pessoal usa tampinha de caneta, né? Para limpar aqui. E é importante ressaltar que às vezes a pessoa limpa o ouvido, na verdade, porque ele coça muito. E na verdade, quando ele coça muito, é porque ele não tem cera. E aí? Excesso de limpeza faz coçar. Então, nesse período seco, por exemplo, de julho até novembro, que chove muito pouco,
A tendência dessas pessoas que têm o ouvido mais seco, sem cera, é coçar muito. Aí ele vai, na verdade, coloca lá uma tampa de caneta. Não, gente, um clips é possível, a pessoa coloca. Só que eles têm a gentileza de abrir o clips assim, né? Para facilitar, machucar mais, né? Alguém aqui já fez isso? Já, Ivan? Coelho? Já, Coelho? Ah, por isso que o Coelho estava lá fazendo o Coelho, consulta. nós estávamos consultando ali. O palito de dente perde para o palito de fósforo. O palito de fósforo é muito usado. O pessoal acha que é por ele ser menos pontudo que não vai ter problema. E agora, atenção, a surpresa. O campeão brasileiro é a chave, né? A chave. O pessoal coloca a chave aqui dentro e tenta limpar lá dentro com a chave. Então, todos esses equipamentos aqui, sofisticadíssimos, né? Eles são muito arriscados. Então, eu diria assim, eu atendo 1 a 2 casos por mês e eu chego a fazer 4, 5 cirurgias por ano para reconstruir tímpano. Tudo por imprudência do pessoal. Então, o normal é você não precisar limpar o ouvido. Às vezes vem ao consultório um senhor de 80 anos de idade e diz assim, eu vim aqui porque eu nunca limpei o ouvido. Ele imagina que lá dentro está bem sujo. Você examina e não tem nada, está limpinho. Algumas pessoas, esse mecanismo de limpeza automático, ao invés dessa... É como se fosse uma esteira. Ao invés de bater ordenadamente, ela bate desordenadamente, então fica parecendo uma máquina de lavar roupa. E aí aquilo forma uma bola de cera. E essas pessoas vão ter que fazer limpezas periódicas, uma vez por ano, em média, tem que ir ao consultório para que a gente faça uma limpeza. Mas isso é uma exceção, é a minoria, né? Normalmente, o ouvido vai jogar a cera fora. Então, quando você está tomando banho, chuveiro quente, no final do banho que já deu aquele vapor, você coloca a ponta do dedo mínimo, aonde o seu dedo alcançar, não precisa ter medo. Pode colocar sem medo. Agora, vamos ver umas dúvidas aqui, que estão na tela. Como devo limpar o ouvido do meu bebê de 3 meses? Da Simone, do bairro Santa Rosa. Simone, você deve limpar apenas a orelha, tá? Só em volta onde está aqui o pavilhão auricular, você pode limpar sem problema. Parece ter alguns líquidos, pode usar? Tem algumas coisas... Não, aquele líquido é quando tem um acúmulo de cera muito grande, a gente usa aquele líquido para dissolver um pouco a cera. É um cerolítico, que é específico para aquelas pessoas que têm excesso de cera. Mas isso daí é com recomendação médica. Com recomendação médica. Tá. Vamos lá, mais uma. Usar azeite ou álcool pode ajudar a desentupir os ouvidos? O álcool, se o ouvido está seco, ele vai ressecar mais, né? E se tiver alguma doença no ouvido, alguma infecção, o álcool arde muito. O azeite, antigamente, as nossas avós e bisavós aqueciam o azeite e usavam para tratar infecções. Isso é coisa do passado, não há nenhum benefício em usar um azeite para limpar o ouvido. Quero aproveitar e mandar um recado para minha mãe que deve estar vendo agora, porque ela é viciada nisso daqui. Para parar, viu? Vou mandar uma caixinha para ela de presente. Não é para formar mais filhos? Vamos lá. É normal sentir coceira no ouvido, né? Que você já havia comentado com a gente. É comum, principalmente na nossa região. Desde Ribeirão Preto até Brasília, passando por Uberlândia, o centro-oeste aqui é muito seco, né? De julho, você vê, nós estamos sem chuva desde maio. Então o ouvido acaba ficando muito ressecado e ele dá uma espécie de uma caspa, parecida com aquela caspa do couro cabeludo. Aí a pessoa vai sentir muita coceira, tá? Aí a gente orienta como que trata isso. Zumbidos pode indicar alguma doença aparecida do bairro Luizotti? Normalmente o zumbido, alguns casos não se sabe a origem, mas a maioria é por perda auditiva. O ouvido lá dentro, a parte de audição mesmo, é como se fosse o teclado de um piano. Você tem os graves na esquerda, os intermediários e os agudos. As perdas auditivas por sons agudos são as mais comuns. Então você continua ouvindo bem a voz humana, então você acha que não tem perda auditiva. E muitas vezes o zumbido é o único sintoma de uma perda auditiva. Entendi. Que é o caso do J. Coelho que estava reclamando. Estava reclamando, né? Durante as viagens de avião, sinto uma leve dor no ouvido. Tem alguma forma de aliviá-la? A Carol de Uberaba. Carol, normalmente, essa tuba que liga o ouvido médio com a garganta, ela depende da mastigação.
Então, o bebê dá mais problema de ouvido porque não tem dente, né? O bebezinho é banguelo, por isso que ele tem mais problema de ouvido. Então, quem for viajar de avião, seria recomendável mascar chiclete 1 ou 2 dias antes, mastigar mais. Mesmo a comida também. Quanto mais você mastigar, menos problemas você vai ter no avião. Então, gente, ó, estamos ligadinho aqui. Aqui. Minha mãe, olha lá, minha irmã, ó, ela conseguiu soltar esse algodão e ficou lá dentro do ouvido. E aí, para tirar? Eu sou muito feliz com esse cotonete. Ele é um grande amigo, né? Ele é simples, no consultório a gente tira com simplicidade. Não vai tentando enfiar mais coisa. Esse é o perigo. Às vezes a pessoa vai ao pronto-socorro e o plantonista não experiente vai tentar tirar e não tem pinças apropriadas. E acaba machucando muito o conduto auditivo. Aí o paciente já chega no consultório todo arredio, com medo de dor, e um bom especialista tira isso com maior simplicidade. Já agenda já para minha mãe, tá? Tá valendo a consulta. Valeu, obrigadão. Obrigado, Débora. Valeu.